Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Começa na Mídia 2024. Hoje falaremos sobre aleitamento humano, uma temática muito importante para a saúde da primeira infância. O leite humano é essencial para todos os bebês, em especial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso, com menos de 2.500 gramas, que estão internados nas unidades neonatais do Brasil e não podem ser amamentados pelas próprias mães. Essa prática é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. E atualmente o Ministério da Saúde sugere que o termo seja chamado de aleitamento humano. A proposta está associada à inclusão do grupo LGBTQIA+, e a doação de leite humano às mães que não podem amamentar. Dessa forma, o aleitamento não se restringe apenas às mulheres heterocigênero, e sim engloba o direito da criança, independente da formação da família. Com o tema aleitamento humano, estratégia eficaz para a redução da mortalidade infantil, abordaremos os principais motivos pelos quais o Ministério da Saúde considera a amamentação como o único fator que, isoladamente, pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Santana Ferreira Marques, sou graduada em enfermagem, pós-graduada em Gestão em Saúde Pública e da Família pela Universidade Tiradentes e docência do ensino superior pela Universidade Gama Filho. Sou doutora e mestre em Biotecnologia Industrial pela Universidade Tiradentes, professora do curso de enfermagem da UNIT, consultora em saúde pela Fundação Estadual de Saúde, com atuação na Diretoria de Atenção Primária à Saúde, DAPS, da Secretaria de Estado de Sergipe, e hoje seria a mediadora deste bate-papo. Trouxemos duas convidadas para este momento. Michele Santana Prata, graduada em enfermagem, consultora em amamentação pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, habilitada em lisoterapia e tape gestacional e pós-parto, enfermeira assistencial do Hospital São Lucas, Rede Dó São Luís e sócia da AME Materno Infantil. Shirley Oliveira Reis, graduada em enfermagem, especialista em pediatria e neonatologia, consultora em amamentação pelo Instituto Albert Einstein e sócia fundadora da AME Materno Infantil. Então, vamos dar início à nossa conversa. Entendendo a importância do aleitamento humano, iniciaremos questionando: qual a composição do leite humano? Faz-se necessário reforço nutricional para a lactante e produzir um leite mais forte? Então, é muito importante, né, bate-papos como esse acerca do aleitamento materno para reforçar sobre a importância. Muita gente ouve falar sobre a importância do leite materno, que o leite materno é o melhor alimento do mundo para as crianças. Mas por quê? A composição do leite materno, mais de 80% é água, tá? Mas ele tem energia, ele tem mais de 14 vitaminas, mais de 14 minerais, incluindo vitamina D, vitamina E, vitamina B12, vitamina C, dos minerais zinco, ferro, cálcio, além de ter lipídios, que é gordura. Então, assim, o leite materno, ele se caracteriza até como medicamento personalizado para o bebê, porque ao longo do dia, ele pode alterar a sua composição. Então, hoje, a indústria, né, da fórmula láctea, ela tem dificuldade em fazer um alimento que seja parecido com leite materno. Por isso que ainda não se vende leite materno em pó. Então, ele é um alimento completo para o bebê e que vai auxiliar no crescimento e desenvolvimento. É algo indispensável, né, para esse desenvolvimento da criança. Muito obrigada. E aí, damos seguimento, né, questionando quais os benefícios desse leite humano, desse leite materno, no desenvolvimento da criança. Além das vantagens físicas, tem outros benefícios? Quais os benefícios, né, para essa mulher que está amamentando? Então, o leite materno, né, como a Shirley já falou, é um medicamento personalizado para as crianças, né? Então, ele é muito benéfico. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses e de forma complementar, né, até os 2 anos de idade. Então, quando ele se caracteriza como um composto, né, rico em nutrientes, então vai trazer inúmeros benefícios para crianças. Quais são eles, né? Auxilia na respiração, na fala, na deglutição, no desenvolvimento motor, né? Essas crianças, ela têm mais riscos de desenvolver alguns tipos de doenças, né? E para a mãe, quais são os benefícios? Ajudar a mãe retornar ao peso que ganhou durante a gestação, né? Ajuda na depressão pós-parto, né? Vai ajudar sobre prevenção de câncer de mama, né? Principalmente se esse bebê foi amamentado até os 12 meses, os primeiros 12 meses,
reduz esse câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, né? Além de favorecer essa comunicação para a mãe e o bebê, porque é o momento de conexão entre eles daquele bebê que ficou ali 9 meses na barriga da mãe e agora vai para a esterogestação. Então, ele vai criar esse vínculo, essa comunicação através do aleitamento materno. Então, a mãe ela vai liberar hormônios do prazer, a ocitocina, a prolactina, e vai produzir, né, mais esse leite com o bebê diretamente ao seio. E, além disso, também existe o benefício para a sociedade, né? Então, qual é esse benefício? Essas crianças, elas têm um desenvolvimento melhor. Então, vai ter o risco de menor hospitalização, menor custo, né? Com o uso de medicamentos, né? Nas escolas, essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, diminui o risco de obesidade infantil, diabetes, hipertensão, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, os benefícios são inúmeros, né? E se faz positivo na vida de cada ser. E muita gente fala o seguinte, mas me falaram que se eu amamentasse, meu bebê não iria ficar doente. Na verdade, essas crianças, elas podem sim ficar doentes. Só que em comparação às crianças que não são amamentadas, elas ficaram doentes com menos frequência. E quando ficam doentes, elas se recuperam mais rápido. Eu trabalhei 6 anos na UTI pediátrica, no hospital particular aqui. E era notório a diferença das crianças que eram amamentadas. Muitas delas nem precisavam de acesso, porque se mantinham hidratadas. A recuperação, né, daquela infecção era mais rápida. Então, elas ficavam menos tempo hospitalizadas. Então, gente, não quer dizer que as crianças que mamam não vão ficar doentes. Irão sim, agora a frequência será bem menor. A gente percebe muito isso quando a gente atende mães que têm 2 filhos, né, que não conseguiam amamentar o primeiro e, sei lá, de repente conseguiam amamentar o segundo. Então, elas percebem essa diferença. Olha, meu filho mais velho costumava ficar mais doente, meu filho mais novo fica menos. Então, é nesse sentido que o aleitamento traz essa proteção. Acaba, assim, que o medicamento personalizado é a relação mesmo entre mãe e filho, que ela percebe, né, naquele momento de adoecimento da criança, e esse leite vem carregado realmente, né, com anticorpos, com a necessidade específica para essa criança. Bacana. E aí a gente segue, né, questionando quais são os passos para o sucesso do aleitamento materno, aleitamento humano, se assim a gente pode falar, né, sobre esse sucesso. Então, quando a gente vai pesquisar na literatura, né, 10 passos para aleitamento materno de sucesso. Né? Então, gente, como tudo na vida se modifica, né, na nossa prática clínica, atendendo famílias diariamente, o que é que eu percebo? No primeiro passo lá fala de pega correta. Hoje eu discordo disso. Hoje eu acho que o primeiro passo é a mãe ter um apoio familiar, apoio de profissionais. A mãe ter o desejo dela de amamentar ou não, respeitados, né? Porque a gente falou aqui agora dos benefícios do leite materno. Mas existe também as mães que não desejam amamentar. E a gente precisa respeitar esse momento. Ou se a mãe quer fazer uma amamentação mista, que é o leite materno, né? E o complemento. Então, a primeira coisa para dar certo é respeitar isso. Cuidar do estado emocional dessa mãe, porque o puerpério traz muitas mudanças hormonais. Então, essa mãe ela fica fragilizada. Os palpites, né, da família, né, dos amigos. Porque eu dei isso e sobreviveu. A gente não está querendo que as crianças sobrevivam, não. A gente está querendo que as crianças, né, recebam o melhor alimento do mundo. E aí sim vem os outros passos. A pega e o posicionamento, porque se o bebê não tem uma pega correta, um posicionamento correto, ele não vai conseguir fazer a extração. Então, se ele não faz a extração adequada do leite, o que é que acontece? O bebê não ingere o que precisa. Essa mama dessa mãe não é estimulada, o bebê não ganha peso, vai no pediatra e aí, baixa o peso e a filha, eu disse que seu leite não foi. Então, a pega correta, o posicionamento, o uso de bicos artificiais, chupeta, mamadeira atrapalha a amamentação, a falta de alojamento conjunto, né, em maternidades onde a mãe fica no local e o bebê fica em outro, principalmente nas primeiras horas de vida. Então, isso prejudica a amamentação. O descansar da mãe, a alimentação é um fundamento, né? Então, assim, muita gente fala, tudo hoje em dia é alimentação. Tudo hoje em dia é alimentação. É verdade. Então, esses são os passos para uma amamentação de sucesso, né? E eu sei que cada passo, ele exige a sua dificuldade. Acaba sendo um ciclo, né? Não existe uma regra que precisa iniciar pelo primeiro, pelo segundo. É um ciclo, e se esse ciclo ele estiver bem harmônico, né? A gente consegue ter uma eficiência, um sucesso, né? Nessa amamentação. E aí, Shirley, nessa questão, né, desse sucesso, o bebê, de fato, ele vai apresentar sinais, né, de que ele vai conseguir ter uma pega adequada,
de que ele está pronto realmente para aquela amamentação? Como é que você... Então, como é que acontece? A partir da 32ª semana de vida gestacional, o bebê ele já tem os reflexos de sucção já maduros. Então, um bebê que nasce menos do que isso, ele pode sim ter um comprometimento aí na sucção, né? E a partir das 39 semanas tem o ápice desse reflexo de sucção de busca, né? O que é esse reflexo? Você passa qualquer coisa na boquinha do bebê, a mão, às vezes até o rosto, ele quer sugar, suga o dedo, qualquer coisa. Então, isso já é um indicativo que o bebê está pronto, né? Para poder ir ao seio da mãe. E aí, o que acontece? A gente observa alguns sinais, né? Que esse bebê, ele está precisando ser amamentado. Então, quando você coloca o bebê no peito, ele fica batendo a cabeça, parecendo um pica-pauzinho, né? Procurando o que sugar. O bebê começa a se movimentar cada vez mais, mexer as mãozinhas. Às vezes, acaba levando a mãozinha até a boca, né? Sugando com vigor. Então, isso é um sinal que o bebê precisa ser amamentado. Isso são sinais precoces. O choro já é o último sinal. É o sinal assim, eu avisei várias vezes pra você que eu tava com fome. Você me deu chupeta, né, que acabam dando. E aí, o que acontece? Negligencia uma necessidade do bebê. Tá? Então, quer saber se o bebê quer mamar? Pega ele, coloca ele aqui em cima do seu colo e vê como é que ele se comporta. Tá? Então, isso é uma forma da gente saber que o bebê quer mamar. A fisiologia é perfeita, né? Perfeita. E também, assim, no momento da Golden Hour, né, da hora de ouro, quando o que justifica a nossa espécie humana, né, quando o obstetra ou o pediatra coloca o bebê ainda na barriga da mãe, ele tem um sinal de busca, né, e ele pode engatear até o peito e começar a sugar sozinho, né? Então, é um sinal, assim, que ele está pronto para mamar, né, o que evidencia a nossa espécie, né, de ser mamífero. Isso é tão, assim, mágico, né, a Golden Hour, que até pra mãe, né, por experiência mesmo do meu parto, esse momento parece que foi o momento em que ligaram a tomada e assim, olha, né? O start, exatamente. Você é mãe agora, né? Até eu sinto, né, a emoção que eu tive desse momento da Golden Hour. E eu tive uma diferença que a minha primeira eu não tive esse momento e a minha segunda eu tive. Exatamente. Então, naquela hora, né, eu, tô pronta para amamentação. E que a minha primeira, né, acabou vindo mais tardio. Eu não tive essa sensação de que ligou o botão, sabe, e agora tá pronto, né? E com as dificuldades, né, mas... E assim, para quem ficar perdido saber o que é a Golden Hour, a Golden Hour é a primeira hora que o bebê sai da barriga e é o encontro do bebê com a mãe, né? É colocado o bebê em cima da barriga da mãe. Se ele quiser mamar, né, pode ser colocado. Mas é mais para promover o contato pele a pele. Isso é um direito de todas as mães, se o bebê nascer bem. É maravilhoso. E aí a gente dá continuidade, né? Para a gente poder discutir um pouquinho agora sobre o estímulo à amamentação. Porque esse estímulo à amamentação, ele deve, né, ser iniciado ainda no pré-natal. Então, no pré-natal, né, os pais, não só a mãe, né, a gente fala muito na mãe, mas a gente percebe, né, nesses anos que a gente faz as consultorias, a gente percebe o engajamento dos pais, né, e até tem pais que perguntam mais, né, então isso é um fator bem positivo, porque a mãe precisa desse apoio, né, do pai estar ali do lado, né, não só do pai, mas quem tem uma parceira ou parceiro, né? Não estou querendo excluir nenhum tipo de companheiro, na verdade. Mas, durante o pré-natal, né? A mãe, ela não está ainda com os hormônios alterados do puerpério, né? O que facilita o entendimento, né? Sobre a amamentação. Então, o que é que a gente aborda nesse pré-natal? Além da gente falar todos os benefícios da amamentação, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, a gente orienta as possíveis intercorrências, né, da pojadura, o que é o sinal da pojadura, que é a tão esperada descida do leite, que às vezes é dolorosa para alguma mãe, que pode ter uma fissura, que pode ter uma mastite, como lidar com esse tipo de intercorrência para que quando esse bebê nasça, a mãe não fique tão assustada, né, além da gente falar sobre o que vai precisar, né, do enxoval pré-natal, o que é preciso comprar, o que não é preciso comprar. E a gente também faz uma anamnese, né, com a mãe. A gente faz todo o histórico de saúde, porque tem alguns tipos de doenças que elas podem causar uma baixa produção. A gente avalia as mamas, né, como é que está essas mamas, o bico do peito, né, que é conhecido como mamilo.
areola. Então, a gente vê como está essa anatomia para poder orientar e, a partir daí, traçar um plano de cuidados para quando esse bebê nascer, a gente já ir diretamente num problema e conseguir fazer que tudo seja de sucesso, que dê certo, né? É interessante assim, porque durante, né, o pré-natal, acaba tendo a experiência, né, e acaba tendo também a oportunidade de tanto ressaltar que vai dar certo, mas que pode ter essas intercorrências que, de fato, a gente sabe que as mulheres, né, as lactantes, elas enfrentam, não a maioria. Mas eu acho que esse preparo já torna, assim, a mãe mais firme, né? Não, eu sei que pode acontecer. Se aconteceu, vai ter o desespero, mas aquele desespero, assim, mais controlado, né? Exatamente. E o que muitas mães falam é o seguinte, Sheila, eu me preparei tanto para o parto, tanto, 9 meses preparando para o parto isso, e trabalho de parto, mas assim, é importante se preparar para o trabalho de parto, mas lembrar que o trabalho de parto é um dia, acabou, o bebê nasceu, acabou. E a amamentação e o puerpério vai durar o tempo necessário que você precisar. Por exemplo, eu senti que eu saí do meu puerpério, minha filha já tinha 2 anos, entendeu? Então, durante esse tempo todo, eu fui estudar, né, sobre tudo que poderia acontecer nesses primeiros, né, 1000 dias, né, do bebê. Então, é importante. Recentemente, eu atendi uma mãe, a gente fez o pré-natal dela, né, e é importante quem for fazer pré-natal de amamentação, ensine uma coisa. Se você fez um pré-natal de amamentação, a mãe precisa sair desse pré-natal sabendo fazer pelo menos a ordem manual. Sim. Tá? Porque as bombas, qualquer pessoa sabe usar, mas a ordem manual às vezes é necessária. Atendi uma mãe, ela teve bebê prematuro, 32 semanas. E aí, esse bebê de 32 semanas precisou ficar internado no altinho, né, para ganhar peso e tal. E elas assistiram, eu me senti tão segura, porque lá na ordenha, né, que às vezes elas vão ordenhar o próprio leite para levar para o time para o bebê tomar, as meninas com a maior dificuldade em fazer a ordem, eu lá conseguindo fazer massagem, inclusive ensinando. Então, assim, isso até dá um alívio à consultora, sabe? De saber que a gente atingiu o principal objetivo, porque o que é que a gente faz? A gente leva as mamas anatômicas, só que a gente pede para a mãe, ó, vamos avaliar a sua mama, né? Porque cada mama é diferente, cada mamila é diferente. Então, veja como fazer o pré-natal da amamentação auxiliou essa mãe. Então, a família já ficou mais tranquila. A gente já explica que o bebê que nasce prematuro, a mãe pode ter um comprometimento da produção nos primeiros dias. Esse leite ele pode demorar um pouco mais a descer. Então, essa mãe já estava ciente de tudo isso, né? Então, infelizmente, hoje, esse mês é o mês, né? Dedicado à prematuridade. Infelizmente, cada dia que passa, por diversos fatores, tem nascido mais bebês prematuros, né? Então, a gente precisa preparar essa mãe ainda no pré-natal. Porque uma mãe internada, um bebê internado, ela lá tentando se recuperar do seu pós-parto, sei lá, seja cesárea ou normal, ela buscar informação sobre a amamentação fica muito difícil. Deve saber, a mãe só chora mesmo. Porque quer levar o bebê para casa e não pode, entendeu? Qualquer informação que venha mais, ela já cria assim, né? Não venho com mais ainda tem as redes sociais. Fala e acaba que nem absorve mais nada, porque a carga emocional está muito abalada e vai influenciar diretamente na produção do leite. Sim, e tem hora que a gente, assim, eu vejo hora que eu paro, eu não vou falar mais nada. Essa mulher não vai absorver mais nada. Pelo emocional dela. Então não adianta, então, fazer isso, tem que fazer aquilo. Cada realidade é única. Acaba que tem que acolher o choro, né? Que vai ser mais importante. Toda consultora precisa ter um pouquinho de psicologia. Né? Inclusive, a gente fez até um curso de habilidades em comunicação. Inclusive, até o pré-requisito para o título de integração. Eu imagino. Porque tem momentos que realmente vai ser a escuta, né? Vai ser o abraço, a gente chega, a mãe olha para ele e começa a chorar. A gente não faz nada. Bem, abraça, deixa ela terminar de chorar, se acalma, respira, a gente vai começar o processo. Chama o pai, chama a avó, chama todo mundo, olha, vamos ajudar, você vai ajudar dessa rede de apoio. E os pais têm feito um papel assim fantástico. Eu digo que tem pais que estão na consulta de amamentação. Eu tive uma mãe que eu digo, olha, você conseguiu por conta do seu esposo. Ele aprendeu a fazer a massagem, ele aprendeu a posicionar o bebê no peito e deu certo. Porque infelizmente a gente não pode ficar 24 horas na casa da paciente. Então, quem vai levar essa amamentação mais à frente é o pai. Então, envolver a família, a gente sempre envolve. Olha, nunca vá sozinha para a consulta pré-natal. Leva sempre com a avó, o pai, a companheira, babá, quem você quiser levar para a gente ensinar a importância e a pessoa também entender, né? Precisa. Porque sabe aquela história, casa não faz milagre? Que a mãe fala, e a família não entende?
Mas quando o profissional da saúde fala, não, deixa eu bater no doutor. A doutora falou. É verdade. E é importante mesmo trazer, né, a rede de apoio. Então, as mães perguntam, qual a melhor forma de se preparar para amamentar? Com informação. Busque informação. E aí, a gente queria saber assim, um pouquinho, né, sobre a experiência de vocês. Qual, assim, os maiores desafios da amamentação? Se teve alguma situação específica, né, de alguma lactante que realmente, né, foi bastante desafiador e a gente teve um resultado aí bacana. A gente sabe que tem alguns, né, desafios, como, por exemplo, anquiloglossia, cirurgias reparadoras, né, que às vezes diminui a produção do leite, né, da mulher. Então, um pouquinho aí desses desafios que vocês já enfrentaram e a gente teve sucesso. Tá, vou falar aqui um pouquinho de cada um. Então, a anquiloglossia, né, é a famosa língua presa. Sim. Né? É quando existe uma estrutura que ela impede o movimento da língua, né? A língua, ela precisa ser elevada na hora que o bebê faz a sucção. Então, esse teste neonatal, geralmente é o fonoaudiólogo que faz, a gente sempre orienta a fazer, se possível, ainda na maternidade, se não der assim que possível, para a gente ver se não vai ter nenhuma alteração que precise de intervenção. Geralmente, essa intervenção é cirúrgica, né? Eles fazem a liberação dessa língua para ela não ter restrição dos movimentos. Então, o que é que acontece? Quando o bebê não faz esse teste, o que é que a mãe pode ter? A mãe pode ter uma má extração do leite, uma baixa produção, o bebê não ganha peso, o bebê está sempre irritado, fissuras, dor, né, persistente, aquela... A gente teve um caso até recente, uma mãe de 1 mês, mais ou menos. Ela já tinha feito algumas sessões de laser, né? Gente, laser não é a solução para todos os problemas. Laser é só auxílio terapêutico, tá? A gente precisa investigar a causa. E aí, a mãe, uma fissura persistente, e você fez o teste da linguinha? Fiz, mas deu duvidoso. Porque esse teste, gente, eles podem dar normal, alterado e até duvidoso. O teste alterado já faz o procedimento de cara, o normal não precisa, e o duvidoso, a criança tem que ser reavaliada em até 30 dias. Mas se essa amamentação fica com dificuldade, né? O bebê pode ser reavaliado antes. Então, quando a gente foi investigar, a mãe nem tinha feito o teste. Porque algum profissional da saúde olhou e disse que não precisava, né? Então, existem pessoas habilitadas para fazer esse teste, né? Sim. Então, né? Não é porque eu sou consultora de amamentação, mas eu não faço teste da língua. Eu não sei avaliar com precisão quando a língua está alterada, não. Eu encaminho para o profissional especializado para avaliar. E aí, só depois desse teste, da liberação dessa língua que estava presa, a fissura da mãe começou a melhorar e a amamentação começou a caminhar. Então, faça o teste da língua. Até porque prejudica a amamentação agora, mas lá na frente pode prejudicar a deglutição, a fala da criança. A questão da introdução alimentar. Exatamente. E vira uma bola de neve, literalmente, né? Entendeu? E aí, sobre cirurgias mamárias, né? Tem gente que fala, cirurgia. Veja, existem várias cirurgias mamárias. As cirurgias que mais interferem na amamentação são as cirurgias de redução de mama. Sim. Por quê? Geralmente, quando vai fazer a redução de mama, eles tiram o tecido glandular, né? E esse tecido glandular é o tecido responsável por produzir esse leite materno. Então, na consulta pré-natal, a gente sempre pergunta sobre as cirurgias. Porque se essa mãe, ela teve uma cirurgia, né? Principalmente se foi muito recente, Sim. ela vai sim ter um comprometimento de produção, mas não quer dizer que ela não vai produzir leite, né? E qualquer quantidade de leite materno já vai ajudar o bebê. Então, possa ser que essa mãe não amamente exclusivamente, mas ela vai conseguir amamentar de forma complementar. E amamentar de forma complementar é também amamentar. E aí o silicone, né? O silicone depende. Se foi a inserção de prótese com a retirada de tecido, reconstrução de areola, né? Pode sim ter interferência. Mas se não teve retirada de tecido, não teve reconstrução de areola, só foi a inserção da prótese, essa mulher ela vai conseguir produzir o leite materno. Só que ela vai ter um desconforto maior na hora da pojadura, na hora que as mãos encherem um pouco mais. Porque a mama sempre fica parecendo... Sim. Está cheia, né? Nunca fica maleável, assim, de fato. Então, o bebê ele tem dificuldade, principalmente quando o bebê é pequenininho, né? E a gente precisa investir mais em massagem. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado. Mas quando for fazer a cirurgia, conversa com o seu médico sobre o desejo, se você quer engravidar, se você quer amamentar, para que ele faça a invasão o mínimo possível, né? E, se possível, espere pelo menos a gestação para... Depois dar uma repaginada, né? E assim, os médicos, a gente tá vendo, assim, que eles estão sempre preocupados com essa questão também, os cirurgiões plásticos, né, que vão fazer
as cirurgias reparadoras, aí eu coloco a prótese de silicone, eles sempre, pelo menos as mães que a gente atende, eles sempre perguntam desse desejo, né? E a gente tem, assim, casos que eu tenho 2 mães que elas amamentaram exclusivamente, né, com prótese de silicone. Então, assim, inclusive, manda a foto lá dos potes cheios de leite. Então, assim, tem casos de sucesso, né? Vai muito do querer também. Sim, da mãe, né? Porque é um conjunto. É isso, perfeito. E sobre, você falou da baixa produção, não sei? A baixa A baixa produção. Veja, a baixa produção de leite, ela em muitas mulheres ela é real. O que é isso, gente? A baixa produção. A baixa produção é quando você não produz o leite suficiente para atender a demanda do seu bebê, né? É aquele bebê que entra na mama e sai da mama ainda muito irritado. É aquele bebê que tem poucas fraldas de xixi ou com ao longo do dia. É aquele bebê que, tipo, fica mais histérico, né? Aquele amarelinho. Aquele bebê que faz pouco cocô, que chega na pediatra, não ganhou peso suficiente. Então, isso, sim, pode ser, sim, um sinal de baixa produção. Aquela ordenha que você faz manual e sai um gotinho ou outra do leite. Então, pode sim ser um sinal de baixa produção. Só que toda baixa produção, ela tem uma causa, tá? Um dia desse, me procuraram falando assim, eu queria uma dica do que tomar para baixa produção. Veja, infelizmente, essas dicas, né, de rede social, a fórmula mágica, traga seu leite em 3 dias, né? Infelizmente, ainda não existe essa fórmula. Aquelas, toma essa vitamina, né? Essa vitamina dos blogueiros que me fez encher o pote de leite, para você ver o absurdo que tá. Então, até fazendo uma propaganda agora, o leite cremoso. Como deixar seu leite materno cremoso? Parecendo um absurdo, né? Então, assim, a gente precisa investigar a causa. A raiz do problema. O que é que causa a baixa produção? Primeira coisa que pode causar a baixa produção é a pega e o posicionamento incorreto. Às vezes, só de melhorar isso, em 3 dias... Aí traz mesmo. Aí eu consigo. Em 3 dias, o posicionamento, a linguinha, a livre demanda, porque eu digo sempre para as mães, olha, você vai receber alta maternidade, o pediatra vai dizer assim, olha, em livre demanda, viu? Aí você sai, tá certo, desde que você não sabe o que é livre demanda. Exatamente. A livre demanda, gente, não é amamentar o bebê a cada 3 horas. A livre demanda é o seguinte, é dar mamar ao bebê sempre que ele necessitar. Então, às vezes pode ser de 1 em 1 hora, de 1 hora em 1 hora e meia, de 2 em 2. Se você amamentou o bebê, agora são 10 horas da manhã. Com 3 horas vai dar 1 hora. Se o bebê acordar antes, não é fome. Então, eu vou dar uma chupeta. Porque me falaram que era de 3 em 3 horas. E aí, se você vai dar ao bebê só 1 hora da tarde, quem está controlando a demanda? A mãe. Não é o bebê. Não é o bebê. Porque se o bebê acordou solicitando comida, né, principalmente nos primeiros dias, que o estômagozinho dele é pequeno, a capacidade gástrica é pouca, ele vai mamar mais vezes ao dia. Então, o fato da mãe não fazer a livre demanda já baixa a produção. Sim. Porque se a mama é estimulada, não tem extração, baixa a produção. E aí existem outras doenças, né? Por exemplo, diabetes, tipo 2, né? Hipotireoidismo, a SOP, né? Que é a síndrome policístico também, a obesidade, a desnutrição também, né? Que são casos mais raros. Mas as cirurgias mamárias, né? De certa forma. E existe uma causa, né, pouco até conhecida, que é a hipoplasia mamária. Que é isso? São mulheres que na puberdade já perceberam um desenvolvimento assim bem pequeno das mamas. São geralmente de tamanhos irregulares, mamas com grande espaço aqui, a areola às vezes maior que a mama. O que significa? Significa que aquelas mamas podem ter pouco tecido glandular. Então, a produção do leite pode ficar antiga. Geralmente, essa mulher não percebe a pujadura. Ela não percebe que a pujadura, né, a descida do leite, às vezes pode dar febre, calafrio, aquele inchaço nas mamas. Então, pode ser. E aí, nesses casos, pode ser necessário tomar medicações, entendeu? Fazer procedimentos com relactação para poder estimular. E é bacana, assim, que dentro das dificuldades, né, sempre vai ser buscado uma forma de oferecer, né, esse leite materno, esse leite humano. Porque se a mulher tem uma baixa produção, é como você sinalizou, pode ser feita a relactação, né? Para que a gente não perca, como você disse, nenhuma gotinha, né, para a gente poder oferecer a essa criança. Toda gota importa. Toda gota importa. Os desafios são grandes, mas, assim, o sucesso, né, o desenvolvimento da criança é muito maior, né, do que essas dificuldades. Então, enquanto família, enquanto rede de apoio, consiga, né,
esse leite materno. E aí a gente aborda, então, agora, né, a situação da amamentação para as mães que trabalham, né? E aí, Michele, quais as dificuldades, né, que vocês já visualizaram, né? E o que vocês, assim, percebem também que seria benéfico, teria de melhoria, né, para essas lactantes dentro da situação do trabalho, dentro do retorno também, né, dessa lactante ao trabalho. Então, né, principalmente as mães de CLT, que são autônomas. Então, o que a CLT diz, né, que eles dão tempo de 4 meses. E o que o Ministério da Saúde diz? Que a amamentação exclusiva deve ser feita até o 6º mês. Então, assim, fica 2 meses, né? A mãe já retornou ao trabalho e o bebê ainda precisa ser amamentado de forma exclusiva. Então, como é que a gente faz? Né? E também as mães autônomas, né? Sim. Porque quem não tem CLT ainda precisa retornar com 2 meses, né? A gente já teve várias mães que precisam retornar. Então, é necessário fazer um planejamento, né, para esse retorno ao trabalho. Então, geralmente a gente faz uma programação aí com 30 dias antes de fazer esse retorno, né? Para a gente orientar a mãe, orientar a família, né? Como vai fazer a ordenha desse leite, como é que vai armazenar, né? Um empecilho também, na verdade, assim, o protocolo do Ministério da Saúde, ele diz, né, sobre o armazenamento de leite, que ele dá 15 dias, né? E a gente tem um protocolo norte-americano, né, que é o da ABM, que ele traz pra gente, que inclusive é o que a gente orienta e que algumas pediatras também orientam, que o armazenamento ele pode ser feito até 6 meses no freezer, né? Então, a gente tem esse entrave também sobre o tempo, porque em 15 dias a gente não consegue ter uma quantidade suficiente, né, para poder essa mãe retornar ao trabalho com segurança, né? Além de tudo, as mães que trabalham em CLT, né, elas têm, né, até o 6º mês, né, de vida do bebê, um descanso de 30 minutos, né, duas vezes, 1 hora, né, para poder amamentar seu filho, né? Então, assim, fora que também tem o treinamento nas creches, nas escolas, para como vai ofertar, como vai descongelar, porque às vezes as pessoas encontram dificuldade, né? É mais fácil preparar uma fórmula, né, do que descongelar, preparar e ofertar. Como é que a gente vai ofertar, né? A introdução da mamadeira, em qualquer idade, ela pode ser um fator para ter um desmame precoce, entendeu? Sim. Então, a gente tem um copo de transição, tem um próprio copinho. Então, a gente tem que traçar estratégias, né, para melhoria e para que a gente consiga que esse bebê ele seja mamado tenha amamentação exclusiva até o 6º mês, né? Então, a gente precisa investir, talvez, esse protocolo, né? Eu sei que ele é de forma genérica, a gente vive num país tropical, sim, onde tem instabilidade de rede elétrica, mas a gente precisa rever, porque o mesmo freezer que congela nos Estados Unidos congela no Brasil. Então, assim, eu acho que não tem porquê, né, ter só 15 dias desse armazenamento, que a gente pode fazer de 3 a 6 meses. E aí, é interessante que, assim, esse planejamento tem que ser muito antes do retorno ao trabalho. A gente orienta pelo menos 30 dias antes. 30 dias antes, porque é o tempo de você treinar o bebê para aceitar, né, o dispositivo, sim, porque, gente, bebê assim, bebê que mama, ele não vai pegar, eu vou pegar esse copo aqui hoje, colocar e ele vai aceitar de boa, não é assim, certo? Precisa de um treinamento, de persistência, né? Treinar quem vai ficar com o bebê, a rede de apoio, a escola, e fazer um estoque. Uma dificuldade que as mães encontram, que a gente faz essa consultoria, é o seguinte, é o local para tirar leite materno. Porque a mãe que amamenta, por exemplo, vamos supor, eu estou amamentando a minha vida Amanda. Hoje eu volto a trabalhar, eu trabalho 8 horas seguidas. Essa mãe que volta a trabalhar, ela não pode ficar 8 horas sem ordenar. Até porque leite parado vai dar mastite. E a mãe já vai ficar atestada. Eu tive uma mãe que ficou recente, eu disse, veja, a gente reforçou na consulta, tira 10 minutinhos, 15 minutinhos, para ir fazer uma pequena ordenha, para dar uma aliviada nessa menina até você chegar em casa. E é o pior que elas me relatam, Chico, não tem lugar. Mas tirando leite no banheiro, né? Desprezando, porque não tem uma sala adequada, não tem um local para guardar esse leite. Mas quando chega agosto dourado, tá todo mundo postando. Eu apoio a amamentação. Mas não tem uma sala pequena, uma sala pequena, uma poltrona, que não vai custar muita coisa, né? E vai até fazer com essa mãe trabalhadora ela se sinta valorizada.
né? Porque hoje o mundo mudou, muitas mães precisam trabalhar, né? Por conta do nosso custo de vida. Então, fazer esse planejamento é possível. Eu voltei a trabalhar com 5 meses. E quando eu ligava para as minhas amigas, perguntando, e aí, como foi que você fez? Ah, dei forma. Ligava para outra, e aí, como foi que você fez? Dei forma. Não é possível. Porque eu tenho que voltar a trabalhar com tanto leite assim. Ela falou, não, eu vou estudar. E aí, quando eu sentei para estudar, né, vi os protocolos, vi o planejamento e tal, e foi possível. Minha filha tomou leite materno. Minha filha nunca precisou tomar fórmula, sempre foi leite materno. Então, eu consegui fazer um estoque legal, treinei minha rede de apoio. Lá no hospital, eu consegui um local para armazenar. Meu marido, inclusive, alguns dias que, por exemplo, era dobra. Aí eu sentava, ordenhava, ele estava lá embaixo com ela para pegar os potes de leite. Então, assim, eu sei que não era... se ela não tomar esse leite, ela vai morrer? Não. Mas para mim era importante fazer isso como mãe. Para ela, eu sabia que era importante e minha rede de apoio entendia isso. Sim. Então, o planejamento de volta ao trabalho envolve todas essas questões. Mas sim, é possível. Ana Lu tomou leite materno congelado de 45 dias. E tranquilamente, né? O leite já estava congelado há 45 dias, ela ficou tranquilamente, ganhou peso tranquilamente. Quando você vai pegar o leite materno, se você congelou lá 6 meses, você coloca no microscópio, vai nutricional. Sim, entendeu? Agora, claro, a gente precisa, né? Ver o freezer, temperatura, tem protocolo assim, não é colocar lá e tá tudo certo, não. Tem a temperatura, se bem que a forma de armazenar, datar, o recipiente, tudo isso. Então, tudo com planejamento, tá certo. O importante é isso, de fato, né? O planejamento. Porque se for imaginar que vai ser de uma hora para outra, né? 15 dias, minha gente. Você chega do trabalho, ordena, o leite que a pessoa diz, acabou. Agora eu não tenho leite. E o menino quer mamar. Você tem que lembrar que o bebê tá mamando. E o bebê tá mamando. Então, você chega em casa, o bebê mama no peito, vamos supor. Aí você ordena o outro. Mas acabou o bebê quer mamar. Se você não tem o estoque pro dia todo de amanhã. Então, se financia 15 dias, não dá. Precisa. Um planejamento acaba sendo, né, eficaz, mais fácil. É o que a mãe quer. A gente sempre respeita. Você quer o quê? Você quer fazer assim? Pronto. A gente faz. É importante isso, né? Porque o querer é o principal, né? Não adianta também a mãe tem uma decisão diferente, né? Sim. E aí a gente quer exatamente. Né? Dá para sobrecarregar. É bacana isso, porque a gente respeitar realmente, né? A vontade. E aí, para a gente fechar, então, o nosso podcast, né, como última pergunta às nossas convidadas, a gente quer saber como é que vocês ratificam, né, o fato do leite humano ser uma estratégia que isoladamente previne mortes em crianças menores de 5 anos. Então, independente da classe social, ser rico, pobre, classe média alta, o leite materno ele traz benefícios para todas as crianças. Um estudo falou que se esse aleitamento materno fosse ampliado, a gente conseguiria evitar quase 1 milhão de mortes de criança por ano em todo o mundo. Então, veja, como é que previne? Por morte por doenças comuns, como desnutrição, como diarreia. Então, o leite materno, como a gente já falou no início, ele tem essa capacidade, né, de se transformar, né, de acordo com o estado nutricional da mãe, ele também é muito importante. Então, a mãe precisa de uma dieta balanceada. É importante que a mãe não faça dietas restritivas, né? Mas eu engordei muito durante a gestação, preciso entrar na dieta para perder tantos quilos. Isso vai influenciar na produção de leite, tá? A suplementação, caso tenha alguma deficiência de vitaminas, certo? Não vai alterar a composição do leite, mas vai alterar a produção. E se alterar a produção, o bebê não ganha peso, e aí compromete o crescimento, sucção fica deficiente, então o leite materno ele precisa também desse apoio aí nutricional da mãe. Então ele vai conseguir, né, se a gente investisse mais em estratégias de promoção, prevenção, né, de incentivar as mães, ajudar, cada vez que a mãe chega no posto de saúde com as mamas cheias, com as mamas fissuradas, né, chorando. A gente apoiar essa mãe, a gente vai estar salvando essa criança de uma desnutrição, a gente vai estar salvando essa criança de doenças respiratórias, a gente vai estar salvando essa criança de doenças comuns, como diarreia, né? E graças a Deus, vive num país onde há um tratamento acessível para esse tipo de doença, mas outros países não. Então, essa estratégia isolada, independente do sistema de saúde daquele país,
ela vai ajudar a criança. Então, isoladamente, o leite materno salva vidas. É poderoso. Ai, gente, é muito... É vida, né? É muito, assim, eu sei que pra gente é suspeito falar que a gente vive, né? E Eu vivo gosta, na né? pele, eu gosto. Isso aqui, pra gente, assim, isso aqui é um propósito de vida, né? As pacientes, elas sentem isso no nosso atendimento. Então, o leite materno é tudo de bom, né? Só que a gente precisa respeitar Sim, a decisão de cada um. é muito importante isso, né? Que cada um realmente tenha essa decisão, né? E também, assim, a gente está no caminho certo, né? A gente vê cada mês que passa, a gente vê que tem pessoas que querem mais, que estão buscando mais, né? Principalmente as pessoas... antigamente tinha muito assim, as pessoas de baixa renda amamentavam, as pessoas de renda média alta não queriam amamentar, por ser mais prático dar a fórmula, e a gente vê, ao contrário, que essas pessoas estão querendo amamentar. Então, isso, assim, é um fator positivo, né? E o que a gente fica muito feliz, né? Com o sucesso, né? E todo mundo só tem a ganhar, né? A gente fica feliz porque a gente está cuidando, assim, né? Do Cuidando, futuro do país, do do país, Brasil, das crianças. Exatamente. Porque Mas tem a taxa de amamentação subiu bastante. É País. verdade, é muito Não, bom, né? não, o Brasil tá fantástico, viu? É. Ó, em comparação aos Estados Unidos, a taxa de amamentação é bem baixa, porque lá as mulheres não têm licença maternidade. É bem Então, elas difícil. praticam muito o aleitamento materno, que é isso, gente. É dar leite materno fora do peito. Fora do filme. Então, elas fazem muita ordenha, tanto que aquelas bombas que colocam e a mãe Nas fica, duas né? mamas, né? É nas duas mamas, é coisa de mãe americana, tá? A gente acaba usando aqui, mas aqui a gente ainda tem, né? A licença maternidade, a gente ainda tem bancos de leite, Sim, o banco de leite para dar para dar apoio, em né? regionais de saúde diferentes. E assim, tem verdade. muitos profissionais, inclusive a gente, sigam a materno infantil. A gente divulga informações de forma gratuita que Sim. podem ajudar a mãe Uhum. identificar se está com baixa produção, se está com algum problema na amamentação, tá? Então não precisa, a gente sabe que não é um serviço barato, né? Mas tem informação lá. Busca informação, gente, de profissionais de saúde. Eles não sentam para estudar, não. Os blogueiros vão no que deu certo para eles e colocam os profissionais da saúde, estudam, tá? Então, avaliem direitinho, né? Para você não estar fazendo uma coisa que pode Sim. prejudicar e acabar com a sua alimentação. E é um futuro aí, né? Que precisa ser desenvolvido de uma forma saudável. Precisa até porque vai prevenir, ó, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, quando a gente investiga também. quando a gente investiga, eu tenho um caso bem familiar meu, a criança. Eu lembro dele mais ou menos com uns 2 aninhos. Ele mamou bem pouquinho. Acho que só uns 2 meses. E aí, em seguida, como ele era um menino, ele dizia que esse menino tinha muita fome, começaram a dar engrossante. E aí foi dando. O que é que aconteceu na introdução alimentar? Introdução alimentar difícil. E o que é que acontece? Até mais ou menos uns 9 anos, esse menino, ele era um menino magrinho. Difícil de comer, difícil de ganhar peso. E aí, em 1 ano, ele ganhou 10 quilos. Hoje ele está com 11 anos e com obesidade infantil. Então, quando você vai investigar o histórico de saúde, pega a caderneta de vacina, né, com gráfico, tudo, você vê que aquela criança ela veio de um ganho de peso muito alto, lá nos primeiros dias de vida, depois desceu bastante, depois subiu bastante. Não é, tem um equilíbrio, né? Então, é uma criança que precisa de intervenção precoce o quanto antes, mas é um adulto com possível obesidade, com possível diabetes, com possível hipertensão. São riscos, gente. Não quer dizer que Sim. vai ter, né? Mas os riscos existem. Então, a vida adulta, né, é muito reflexo da nossa infância. Meninas, a conversa tá boa, né? É, A vontade é a gente ficar aqui, né? Falando sobre... Me sentindo foco no próprio podcast. É o podcast que eu gosto sobre a mutação. E aí a gente, né, vai encerrando então o nosso podcast, mas só reforçando, né, que segundo o Ministério da Saúde, o leite humano é padrão ouro da alimentação. Ele é de fácil digestão, promove o melhor crescimento e desenvolvimento do bebê, além de ser a forma mais econômica de alimentar a criança. A amamentação também contribui com o desenvolvimento do sistema imunológico e ajuda na proteção de várias doenças. Com essa citação do Ministério da Saúde, finalizamos nosso podcast, né? E em nome da Fundação Estadual de Saúde, FUNESA, agradecemos imensamente as nossas convidadas, Michele e Shirley, né? Pela brilhante participação em nosso podcast. Muito obrigada. A gente que agradece. E a gente pede aí
para que vocês sigam a gente na rede social, que é a Materno Infantil, uma empresa de consultoria de amamentação. Destina atender mães na maternidade, adolescente e auxiliar nessa amamentação. Muito obrigada. Para o sucesso, né? Agradecemos a Finesa, a Karine pelo convite. Né? Estamos sempre à disposição para que vocês precisarem, para poder levar mais informação, tanto para os profissionais, né, como para os leigos, sobre a amamentação.